grande negócio é ter garantia, empresário e trabalhador em sintonia. Do patrão ao empregado, na liberdade, no cuidado. O MPT caminha junto e trabalha do seu lado. Dignidade a prover, todos juntos para crescer. Pra quem te ama poder dizer, bom trabalho pra você. Ministério Público do Trabalho. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Aqui direto dos estúdios do D24 Rede Diário de Comunicação, com a presença de ninguém menos do que o dermatologista Dr. Ilner Souza. Vamos falar uma coisa, né? A qualidade da pele, já que você está falando da área íntima, a qualidade da pele dos seios também fica comprometida. É possível se fazer alguma coisa para melhorar a qualidade da pele dos seios? Sim, existe a possibilidade, só que o seio ele tem toda uma estrutura embaixo que é difícil de a gente abordar, porque principalmente existe risco de você alterar a glândula mamária e não se tem segurança em relação ao risco de desenvolver algum tipo de displasia. Então, a pele sim é possível tratar, mas os ligamentos, tudo que ficar abaixo, isso não dá. E isso é o que é a principal característica que mantém a mama rígida. Então, dá para tratar colo, o colo próximo da mama, mas tudo que estiver envolvendo proximidade com a glândula mamária deve ser evitado. Então, ainda é um limitante para nós, apesar de que houve uma época, há uns 20 anos atrás, que se lançou um preenchedor com ácido hialurônico para injetar na região da mama. Ah, é? Depois ele foi abandonado porque se imaginou, se suspeitou do risco aumentado de desenvolver câncer de mama. Então, ele foi descontinuado. Eu me recordo de um momento em que lançaram fios de sustentação para a mama. Você se recorda disso? Sim. E depois eu vi abandonarem também a prática. É porque os resultados eram muito pobres, então eles não se sustentavam. Sério? E por isso foram abandonados. Pois a sensação que eu tinha ao ver esse tipo de tratamento, né? Naquele tempo eu não pensava em qualidade de pele. Naquele tempo eu estava pensando em engravidar, mas a sensação que eu tinha ao ver esse tipo de tratamento é que você teria a criação de uma espécie de Uma sutiã rede, né? interno, né? Mas não segura, não se mantém. Não se mantém, né? Então o custo seria muito alto, com resultado pobre. A mesma coisa, só rapidamente para concluir, fios de sustentação para a face são bons, mas não são milagres, não substituem a cirurgia plástica. Eu passo esses fios na face há mais de 15 anos e vejo que algumas vezes as pessoas, alguns colegas, prometem resultados milagrosos que não ocorrem, acaba o paciente se frustrando. Então, fio é muito útil dentro do nosso arsenal terapêutico, mas sempre em conjunto com as outras coisas. Bom, agora a gente não precisa só concluir, porque a gente entrou num outro programa aqui, que o tempo estourou muito. Mas os colegas, eles defendem que quando você coloca um fio, você está ali criando uma fibrose e aquela fibrose ajuda a sustentar. Isso é verdadeiro? Não é verdadeiro em termos? É exatamente isso. O fio não é ele que vai segurar o resultado. Ele vai induzir o organismo a produzir colágeno, a fazer uma rede, e essa rede é que vai manter o resultado. Na verdade, depois de poucos meses que você passou o fio, ele já foi absorvido. Então, dizer que o fio dura 2, 3 anos, isso na prática não acontece. Então, geralmente os resultados de fios duram entre 8 meses até um ano e pouquinho. Na prática, menos de um ano eles duram. Então, com que frequência as pessoas precisariam fazer procedimentos na face para manter a juventude da face? Uma vez por ano? Eu sempre gosto de ver o paciente a cada 4 a 6 meses, porque é o momento em que a gente avalia o quanto foi feito, o quanto se perdeu nesse espaço, e a gente vai somando esforços. Porque assim, digamos que você coloque um produto que dure um ano.
Ele não vai ser colocado hoje, no dia que completa o ano ele vai desaparecer. É um processo que vai se consumindo. Então, por isso a associação de procedimentos, ora o preenchedor, ora o bioestimulador, ora a medicina regenerativa, ora os lasers, ora os fios, vão intercalando estímulos e o paciente se mantém linearmente, ou pelo menos se houver perda, uma perda menos significativa. Talvez por isso a aplicação de injetáveis por pessoas que não são dermatologistas não tenha tanto sucesso, porque às vezes a gente vê que as pessoas não sabem fazer o plano. Não é que elas não saibam fazer a aplicação, elas não sabem fazer esse plano de quanto tempo, de que fase, de qual é a melhor técnica. Você me falou em 21 procedimentos diferentes que o senhor tem na clínica? 21 procedimentos ou 21 aparelhos? 21 aparelhos. E cada um desses aparelhos, imagina. Meu Deus do céu, é um mundo, é uma Disney. Só para acrescentar, só o Fotona NX, que a minha tecnologia premium, só ela tem mais de 100 protocolos diferentes. Então você e seriam esses protocolos quais? Da firmeza da pele? Firmeza, textura, vasos, tratamento capilar, tratamento de estrias, celulite, lipedema. Então, são dezenas de indicações que uma tecnologia pode fazer dependendo do ajuste que você faça. Lipedema. Lipedema é um assunto que, assim, muito pouca gente falava, né? O primeiro estudo a respeito do lipedema, salvo engano, é da década de 40. E as pessoas demoraram esse tempo todo para falar em lipedema. E hoje eu vejo claramente pessoas que a vida toda lutaram com o lipedema, só que não havia um diagnóstico, não havia um tratamento, né? O Fotona trata de que maneira o lipedema? O lipedema é uma doença inflamatória em que você tem alterações vasculares, você tem acúmulo de gordura, você tem fibrose. Basicamente, esse o quarteto que desenvolve... Fantástico. O quarteto fantástico que gera o lipedema, gera o aspecto clínico. O Fotona trabalha a drenagem do edema, trabalha o componente vascular e trabalha o componente inflamatório. Então, basicamente, a gente atua em todas as vertentes, fazendo com que haja uma melhora. É óbvio que uma paciente que tem um componente vascular muito significativo, que tem um componente de gordura excessiva, só esse tratamento clínico não vai ser suficiente. Aí entra o cirurgião plástico, eventualmente lipoaspirar a região, entra o cirurgião vascular para tratar o componente vascular. Então, é uma doença que tem que ser tratada a mais de 2 mãos, para que você tenha um resultado melhor. Eu vejo tratamento de lipedema em outros países. Aqui eu já ainda não vi essa técnica, mas é uma técnica onde se retira os nódulos manualmente, com uma espécie de massagem. Não é com cânula, porque os nódulos já são maiores do que a espessura da cânula. E é impressionante como aqueles nódulos são firmes, muito firmes, né? E por anos eu vi as pessoas lutarem com aquilo, chamando de celulite ou qualquer outra coisa parecida, mas que na verdade tinha todos esses fatores que não eram identificados, ou pelo menos não eram tratados até pouco tempo. Eu me lembro que o tratamento que a minha mãe utilizava para lipedema na época era Chomukase. Lembra disso? Lembro muito. Na verdade, assim, a medicina é uma ciência que está constantemente em transformação. O que eu estou falando, que eu considero como real e verdade hoje, talvez daqui a 5 anos eu fale diferente. A medicina está constantemente crescendo no sentido de aperfeiçoamento, de autocrítica. Tecnologias novas estão surgindo para diagnóstico, para tratamento. A inteligência artificial hoje tem entrado de maneira muito importante e significativa para nos ajudar a ter mais informações de uma maneira mais ampla, mais precisa. Hoje, eu não consigo me ver mais sem IA. Quando vou fazer um estudo... Eu estou resistindo. Quando eu vou fazer um estudo, eu tenho IA específica para a área médica, que já me entrega os trabalhos já de uma maneira muito fácil. Me ajuda muito a estudar. Por que eu tenho resistido à questão da IA?
Porque os estudos que eu vejo a respeito do Alzheimer falam que, até hoje falam que quanto mais você utilizar, né, o seu cérebro, as mãos, escrever a mão, faz uma diferença muito grande. Eu ainda prefiro tentar escrever manualmente o máximo. Cada dia mais difícil, né? Hoje em dia você encontrar uma caneta tá ficando, não é? Tá virando um artigo raro. Daqui a pouco eu tenho a sensação que você vai encontrar que as pessoas vão ter canetas como objetos de colecionador, como os antigos isqueiros de prata, ou as cigarrilhas, ou enfim, uma série de outras coisas, né? As canetas hoje, elas estão caindo em desuso, mas esse movimento, dizem os estudos, faz um diferencial absurdamente, a conexão do cérebro com o movimento da mão. Então eu estou segurando a IA o quanto for possível para isso. Agora, doutor, o que era o Chiomukase? Era uma enzima que tinha capacidade de romper tecido fibroso, mas com assim, uma eficácia baixa. Hoje em dia, praticamente não nem existe mais no mercado. Não existe mais, não se usa mais. Caiu, pois e eu me recordo bem desses tipos de tratamento. Para terminar isso de uma maneira engraçada aqui, vamos recordar de alguns tratamentos que se utilizava na pele, nos cabelos e que foram abandonados. Vou pedir um minutinho de comercial e a gente volta já falando sobre os cosméticos de antigamente, para terminar num clima gostoso. A gente volta já. Aqui nesse último bloco de hoje, com o Dr. Ilner Souza, que gosta pouco de falar, eu pedi no intervalo que me mandassem lembranças de cosméticos de antigamente, para a gente terminar isso divertidamente, mas recebi algumas mensagens para... Olha só. Diz para ele analisar o teu nariz se tem procedimento ou se é verdadeiro. Agora, doutor, o senhor vai fazer isso comigo? Não, seu nariz é lindo, é seu, se foi natural, se foi adquirido, é uma coisa de fora íntimo. Não. Teste do dermatologista. Analise o nariz e diga, tem procedimento nesse nariz? A impressão que tem é que ele foi... aperfeiçoado. Não tem uma gota. Olha só que maravilha. Eu posso mostrar fotos de bebês, tá? Natural. Eu gostaria do atestado do médico, mas o médico não me ajudou muito, não. Ele meio que... Ó, pelo menos um laser que eu fiz ajudou a ficar mais bonito. Bom, então produtos que as pessoas se recordaram aqui. Creme Nivea. É um hidratante ainda muito útil. Ele venceu o tempo, venceu as barreiras, ainda existe. E é excelente hidratante. Excelente hidratante. O seu ainda usaria? Usaria. Com algumas restrições. Às vezes ele deixa a pele um pouco oleosa. Então... Mas eu acho que ele é muito específico
para mãos, cotovelos. E para pessoas joelhos. mais idosas, que têm já a pele mais seca. Uhum. Óleo de jojoba. É uma alternativa, assim, ele isoladamente seria uma saída, por exemplo, para hidratação, para pós-banho, entendeu? Mas assim, hoje você tem tantas coisas melhores, mais bem trabalhadas, com componentes melhores que, digamos, menos usados. Esfoliação de açúcar. Tem tanto esfoliante bom, açúcar pode ser uma solução, mas muito cuidado com as esfoliações no rosto. Principalmente aquelas que contêm limão, gente. Isso, exatamente. Jamais passar limão na pele, porque o limão provoca uma fotossensibilidade, ou seja, a pessoa, se expuser à luz ou ao sol, Deus me pode livre, ter é uma das queimaduras piores terríveis. queimaduras, né? Shampoo de ovo. Isso aí não tem nenhum sentido, né? Mas você lembra do colorama ovo que era popular, né? Sim. Ceramidas. Ceramidas são excelentes para hidratação, são ainda utilizadas em muitos produtos. Tem muitos hidratantes com ceramidas, elas retêm a molécula de água. Excelente, excepcional. O hidratante da Xuxa. Pois leite de aveia da Vene. Pois né? é. Ou Monange. São hidratantes que a gente pouco vê, pouco usa. Na verdade, eram mais cosméticos do que hidratantes reais. Então, o tempo levou. Vamos combinar que a cosmética melhorou muito, né? Nem as pessoas acreditam mais que a proteína do ovo ia se ligar ao cabelo, nem que determinadas coisas... Mas tem uma coisa pior. Leite de rosas para remoção da maquiagem. Pois é. Isso é muito antigo. Ele funcionava como se fosse um removedor de maquiagem. Era usado também para outras finalidades, para axila, como desodorante. Era utilizado como secativo para acne. Então, é uma panaceia de substâncias que tinha ali, mas que hoje na prática não se utiliza. Tem coisas muito melhores, mais estudadas. Tem uma utilidade muito grande leite de rosa, vocês não sabem. Sim, ainda existe até pessoas hoje que procuram leite de rosa. Não, mas ele ainda é muito usado pelas pessoas de idade. Mas para mim ele tem uma utilidade muito prática. Lembrar o cheiro daquela bisavó que se foi. Sim. Né? É muito comum as pessoas da minha idade, principalmente, que conviveram com as avós. O leite de rosa tem o leite de colônia. Também. E qual era a diferença? O cheiro eu me recordo, mas qual era a diferença em termos de fórmula do leite de rosas para o leite de colônia? Eu, na verdade, nunca estudei isso em detalhes, eu não posso me eu acho que o leite de colônia tinha um cheiro mais masculino e o leite de rosas um cheiro mais feminino. Exatamente, talvez seja uma diferença. Agora, para encerrar isso, o bisavô de todos, aquele que eu não sei mais nem se ainda existe, o famoso sabonete Aristolino. Eita, esse eu nem sei. Aquilo tratava uma acne que era... já me lembrei de outra coisa melhor. Devia ser enxofre, provavelmente. Aqui, olha só, por exemplo, o sabonete de enxofre da Granado era um sabonete que ia ser descontinuado, mas a pedidos, né, de um número muito grande de pessoas que têm acne nas costas, sudorese nos pés e tal, ele continua. Ele é útil para acne até hoje, é uma coisa que pode ser usada, mas assim, tem que se considerar os efeitos colaterais, o aroma que é desagradável, que fica não só na hora que você usa, mas o resto do dia você fica... Mas também espanta tudo, né? Espanta tudo, né? O cheiro é terrível. Cheiro de enxofre. Outra coisa que eu me lembrei, agora eu estava me lembrando, que era muito frequente, né? Não, sabonete Aristolino, eu fui longe, né? Pomada minâncora, serve para alguma coisa? Minâncora, ela tinha era antisséptica, ela diminuía a sudorese, então era indicada para passar nas axilas, e era um excelente hidratante. Era isso. Eu achava aquilo tenebroso, principalmente quando meninos com pelos axilares passavam que ficava aquela
Totalmente pasta horrorosa. horrível. Essa é uma que pode ir com Deus, né? Isso aí não tenho a mínima saudade dela. Ela pode ir com Deus. Aqueles condicionadores que se utilizava muito. Eu tenho saudade de um que não existe mais, que eu achava maravilhoso, chamava Vitalizante, da marca da Vene. Esse era maravilhoso. Aqueles condicionadores tipo Colene, Masterol, não sei o que, também foram com Deus. Não tem, assim, muitos estudos sobre eles. Continuam vendendo muito. Na verdade, assim, a área cosmética, a maioria das vezes, apenas para dar um acabamento, porque a parte terapêutica mesmo, já são estudos muito bem feitos, com ativos muito bem determinados, com a questão do cuidado com a segurança, com dose. É diferente o cosmético do... Eu quis fazer essa brincadeira aqui, mas a verdade é que esses produtos estão muito ligados a pessoas de mais idade. E com o tempo vai diminuindo a clientela, né? Desses produtos. Se você imaginar que você tirava a maquiagem, e eu retirei muitas vezes com leite de rosas, né? Você retirava a maquiagem, eu me lembro que quando tinha aquela história de festa junina, que pintavam a gente ao carnaval, que ficava aquela maquiagem espessa. O senhor lembra que a maquiagem... Ele não usou, né? Mas provavelmente ele ficou com muita gola de camisa marcada. A maquiagem, ela transferia. Ela tinha 2 componentes, um com óleo e outro com uma tinta. Então era um negócio complicado, não é como essa maquiagem de hoje que não transfere, né? Que é a... E ali eu utilizei muitas vezes leite de rosas para tirar aquilo, porque existiam 2 coisas para retirar a maquiagem que realmente funcionavam. Um era o Igiapele da Johnson's, que esse eu lamento terem retirado de linha, porque o Igiapele para mim funcionava muito bem. Eu não sei por que retiraram, mas assim, limpeza pós-fralda, troca de fralda, retirar maquiagem e tudo mais, eu acho que ele era uma espécie de uma água micelar, mas com mais eficiência, porque a água micelar não serve para nada. Até hoje eu quero descobrir o que tem nela. O que tem numa água micelar? Nada. É para remover maquiagens, com menos dano. A grande questão sobre o Igiapele para uso em crianças é o alto poder de remoção do que é bom também, entendeu? Nessa área de genitália, de perianal da criança, etc., você tem que evitar o excesso de higiene, porque você tira a flora que protege. Mas assim, então, determinados tipos de limpezas da fraldinha era menos ofensivo do que o lenço umedecido, entende? Eu não concordo nem com um nem com o outro. A minha sugestão é sempre água e sabão. Água, nem sempre o acesso, né? Agora, para terminar essa história toda, dessas coisas de antigamente, vão todas com Deus, só o creme Nivea ainda permanece, né? Creme Nivea, talvez o enxofre, em algumas situações. Enxofre para tratar, por exemplo, uma criança com escabiose. Muito útil. Então, é muito útil e é muito seguro, porque não é tóxico. A escabiose, ela, já que nós falamos sobre isso, as crianças costumam ter, né, escabiose através de utilizar a toalha um dos outros na aula de natação, roupas. Como é que exatamente se contrai a escabiose? A escabiose se pega principalmente por contato interhumano, seja o contato direto ou através de roupas contaminadas, mas não é uma coisa tão comum, especialmente em pessoas com uma condição social melhor. Então, é mais comum em pessoas com uma higiene inadequada, né? As pessoas que vivem em populações carentes, é mais comum nessas áreas. Pet, animaizinhos de estimação, eles podem transmitir escabiose? Sim. Aí é a escabiose canina, que é diferente da escabiose humana. E a escabiose canina é mais comum, o aspecto clínico, na área de contato do
pessoa que tem o animal com o animal. A escabiose humana, a região de maior incidência é a região genital, entre os dedos, no abdômen, região perimamar, em volta da mama, axilas. Cuidado com quem você se deita. Também. Agora, doutor Hilner, falou em escabiose, eu me lembrei de escabim. Lembrando de escabim, ainda existe piolho? Existe, sim. E E mais frequente do que você possa imaginar. Ui! Escolas, de vez em quando, tem um surto de piolho e a gente trata. E ainda é escabim o tratamento? Pode ser também, mas tem medicação oral também que pode usar. Tem alternativas mais fáceis de serem aplicadas. Eu me lembrei do bendito do neocídio. Quem sobreviveu a neocídio sobrevive a qualquer coisa, não é não? O neocídio é o DDT. Mas era um pó que colocava no cabelo e amarrava com um lenço. E podia dar aplasia de medula. As pessoas podiam ficar com aplasia de medula por causa do DDT. Então, por isso foi descontinuado. E explica o que é aplasia de medula. É o seguinte, o sangue é produzido na medula óssea. Sim. Que é como se fosse o tutano. Uhum. E se você usa o DDT, você pode fazer com que esse tutano morra e a pessoa fique sem produzir as células do sangue. Então, aquela geração que foi criada a cada período de férias, colocar neocídio no cabelo preventivamente, tomar biotônico Fontoura. Essa geração sobreviveu. Doutor Hilner, olha, é sempre muito agradável conversar com o senhor. Que o senhor acerte o caminho agora e venha sempre, porque essa conversa foi deliciosa, teríamos muitos mais assuntos para falar, mas já terminamos o outro programa, né? E eu já sei que vocês já querem conhecer a Disney da mulherada e eu vou passar uma conversa aqui no Dr. Hilner para fazer uma visita na clínica e mostrar um pouco para vocês. Vai ser uma satisfação. Um beijo e até o próximo programa. Obrigada, doutor. Obrigado. Esse é o Maicon. Ele só tem 24 anos, mas já passa 12 horas por dia trabalhando como entregador de aplicativos. Mas e você, Maicon? Quais direitos você deveria ter? Pô, seria da hora poder curtir mais com a minha família sem precisar ralar tanto, saca? Tipo um descanso pago, pra eu poder tirar um dia de folga e receber do mesmo jeito. Porque o moleque tá crescendo, cara. E quando eu chego em casa, ele já tá capotado na cama. Como o Maicon, milhares de entregadores de aplicativos trabalham em jornadas que muitas vezes ultrapassam 12 horas sem férias nem descansos remunerados. A precarização desse tipo de trabalho é coisa séria. Quem garante que ela não acabe chegando na sua profissão? Já pensou? Direitos de verdade. Essa história também é sobre você.